Hoje em dia eu vejo nascendo as ecovilas, né, e vejo muitos projetos sociais dentro das comunidades também incentivando as pessoas a produzirem hortas comunitárias, né? Aí tem um mutirão de plantio, tal. Muitas vão para frente, outras ficam pelo meio do caminho. Se você está dentro de uma cidade aonde existem essas hortas comunitárias, os pomares comunitários, isso já ajuda muito numa questão de saúde e numa questão rentável. Eu vejo um movimento crescendo, mas ele ainda cresce muito de forma pedagógica. Ele é meio que conceitual ainda e que pode vir ao longo do tempo, porque não foi do dia para a noite que a gente desaprendeu a plantar. Isso é uma coisa secular, né? Que está tudo asfaltado aí, embaixo é terra. Nós temos que fazer núcleos, né? Nós temos que incentivar a agricultura orgânica, né? Incentivar isso. A minha visão é que o Brasil devia virar isso, virar uma grande fazenda orgânica e a gente lutar por esse planeta, por esse país. Então acredito que se valorizar mais os produtos orgânicos dessa forma, né? Hoje a gente vem de um sistema político que foi aprovado o uso de 14 agrotóxicos, né? E proibido a venda de produtos orgânicos no supermercado. Será que isso é interessante, sabe? Eles fazem propaganda dessas ações? Não fazem propaganda disso, sabe? Não fazem assim, os produtos orgânicos são os melhores. Não tem essa, assim, porque quem que produz os produtos orgânicos são os pequenos produtores. E não é interessante para esse governo maior que os pequenos produtores é, estejam em ascensão, né? Então, eu acho que um dos modelos de construção para a gente poder romper isso um pouco com o capitalismo e que trabalha o socialismo também, essa questão, não o socialismo como todo mundo entende, como um modelo econômico, mas como uma ação social, sabe? Uma ação social que trabalha numa feira, de economia solidária, onde que um produtor pega o seu excedente e revende, sabe? Então, o que é excedente na mesa dele, ele passa para a mesa do outro. E assim você tem uma rede de produtores que vão ter essas ações que sejam contínuas, né? E vão abastecer um público consumidor, né? Qualquer modo de produção, a terra tem que estar envolvida nesse sistema, porque ela é a nossa fonte de recursos, a nossa produção primária. Então, se a gente esquecer da terra como produção e pensar na química, no laboratório, no agrotóxico, eu acho que isso não faz sentido, sabe? Até porque se a gente for olhar, se a gente pega essa terra daqui, ela tem uma característica química diferente dessa outra. Então, se você misturar esses elementos que tem outros elementos que sejam o chorume, sabe? Se você fazer essa mistura de maneira natural, você pode ter uma boa terra e uma boa produção. Então, se pensar em alternativas naturais para se estar produzindo, sabe? Não em alternativas artificiais. Eu acho que, seja dentro do capitalismo ou do socialismo, a gente buscar sempre o natural. É uma completa radicalidade de ruptura e crítica consciente, programática em relação a aquilo que é o nosso modelo de exportação de commodities, em detrimento de uma visão de mundo onde o pequeno produtor familiar, camponês, ele possa ser o grande protagonista desse processo, porque o debate sobre a produção de alimentos tem a ver com a soberania alimentar. Se a gente muda a lógica da produção de alimentos para uma perspectiva mais ecossocialista, a gente vai estar diretamente reduzindo ou impactando de modo positivo a questão do genocídio dos indígenas, principalmente, ou dos quilombolas. Então, acho que passa um pouco por aí um desdobramento, ou alguns dos desdobramentos que essa questão alimentar implica e que o debate ecossocialista, de algum modo, ele tenta, de algum modo, colocar. Então, acho que isso é uma questão. Uma outra questão que me parece muito importante que o ecossocialismo tematiza é a relação com a produção de energia, como nós falamos, né? Talvez ainda não haja modelos
e procedimentos que estejam muito desenhados para poder dar conta de uma realidade brasileira, mineira, belo-horizontina ou planetária. Mas, ao mesmo tempo, há uma plena consciência de que determinados processos, se não forem interrompidos de imediato, a possibilidade da gente não sobreviver a eles nos próximos 100 anos é muito grande, né? Então, a gente precisa mudar a maneira de produzir energia derivada de água. A gente precisa mudar a maneira de produzir energia derivada de petróleo e combustíveis, quer dizer, e recursos fósseis, né? No caso, carvão mineral, gás natural também, quer dizer, não é só o petróleo. Então a gente precisa mudar a maneira de lidar com isso. Isso implica, inclusive, na maneira como os carros vão ter mobilidade e circulação pelas cidades, né? Então, ou seja, a gente precisa, de algum modo, reorganizar a vida num outro patamar em que o petróleo não precisa fazer parte, em que o nosso modelo de exportação de alimentos também não precisa ser nos termos em que ele está sendo praticado. Os debates sobre comitês de bacias hidrográficas em Minas Gerais é um grande aglutinador de questões como essa, porque envolve desde as comunidades ribeirinhas tradicionais, quilombolas, indígenas, ou cuidado da água, mas envolve, por exemplo, a questão de como é que as populações ocupam as margens dos rios, seja na cidade ou não. Essa relação, por exemplo, com a construção de rodovias ou de estradas sobre os rios e sepultamento dos rios, quer dizer, a relação com a mineração, a gente pode chegar num debate sobre Mariana, né? Ou seja, então acho que há uma série de questões em que alguns temas estão sendo debatidos noutras claves, noutros tons e outras perspectivas de análise e que tem permitido, então, um tipo de avanço e a possibilidade de a gente tentar encontrar uma sociedade em que o lucro, ainda que ele exista, ele não seja a coisa mais fundamental.